Olá, meus amigos, que a maravilhosa graça e a paz do Senhor Jesus possa mais uma vez repousar sobre a sua vida, e eu espero que o Senhor lhe encontre nesse dia e possa fazer com que esta palavra traga edificação para a sua vida. Nessa oportunidade eu quero falar sobre edificados pela comunhão, e para falar sobre comunhão eu quero falar sobre o texto de João 17, quando Jesus, em uma das suas mais longas orações no registro da história, Jesus começa se cobrindo, orando por si mesmo. Em seguida ele ora pelos apóstolos e posteriormente ele vem orar por cada um de nós cristãos. E nessa oração Jesus ele traz a comunhão entre ele e o Pai, traz a comunhão entre ele e cada um de nós. O propósito de Jesus em trazer a comunhão para cada um de nós. É sobre isso que nós iremos falar nessa oportunidade, e eu espero que essa palavra possa edificar a sua vida e que você possa crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Ele convida a ler comigo o texto de João, capítulo 17, no versículo 1 ao versículo 4, que nos fala sobre o momento que Jesus, ele olha para o céu e faz oração. Depois disso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos o que lhe destes. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu te glorificarei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Essa oração de Jesus, ela traz para nós o esclarecimento da preocupação de Jesus em estar se revelando ao Pai. E nesses primeiros 4 versículos, Jesus começa a falar com o Pai sobre a sua missão entre os homens, o conhecimento do Pai que nos leva à vida eterna. É muito importante que nós possamos conhecer a Deus, pois Ele é o nosso Pai, e sobre nós existe uma cobertura, e essa cobertura estendida por Jesus nos alcança. E o texto posterior que nós podemos ler nesse momento é o texto do versículo 6 ao versículo 8 do mesmo capítulo 17, que nos diz o seguinte: Eu revelei teu nome àquele que do mundo me destes. Eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que destes vem de ti, pois eu lhe transmiti as palavras que me destes, e eles as aceitaram. Eles reconhecem o fato de que vim de ti e crerão que tu me enviastes. Amados, nesse texto, Jesus deixa bem claro que o homem havia quebrado a sua aliança com Deus. E Jesus, como intermediador entre Deus e o homem, ele veio para reatar essa aliança, para que o homem pudesse voltar à comunhão. Lá em João capítulo 14, verso 6, Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. A mentalidade judaica dizia que a Torá era o caminho que levava o homem a Deus. E Jesus, andando sobre a lei, ele diz que não somente a Torá de 5 livros apenas, mas ele é o caminho, é ele que leva o homem até Deus. E esse propósito de comunhão, como nós sabemos que o texto em Isaías 59, verso 2, diz que as nossas iniquidades, elas fazem separação entre nós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o nosso rosto, o seu rosto de vós, para que não nos ouça. Como o texto diz, o que faz separação entre Deus e o homem é o nosso pecado. E Jesus, ele veio exatamente para interferir nessa quebra de aliança. Jesus veio para ligar o homem até Deus. E quando ele faz isso, como o texto de Gálatas capítulo 3, que diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus, ao fazer esse caminho até Deus,
Sendo que o pecado do homem distanciava de Deus, Jesus veio para ligar o homem mais uma vez. E para ligar o homem de volta a Deus, para que o homem pudesse voltar a ter comunhão com Deus, era preciso que ele entrasse como maldição, como pecado entre o homem e Deus, para romper essa barreira. E somente Jesus podia fazer isso. É por isso que ele diz: a Torá não pode fazer ligação entre o homem e Deus, porque o homem tem uma deficiência, o homem quebrou a sua aliança, o homem tem uma maldição sobre ele, o homem é pecador. Assim como Paulo fala, que pela graça nós somos salvos, e essa graça vem por intermédio de Jesus, e esse Jesus que liga o homem a Deus se faz maldição, para que pudéssemos ter essa relação mais uma vez. E a oração de João, capítulo 17, nos traz uma oração de Jesus feita para a unidade. A unidade que não é como uma sala de frutas, cortada frutas em cubos, mas a unidade é como esses cubos de frutas no liquidificador, formando um suco. A unidade em um único objeto, como se você pegasse várias coisas e colocasse em um único lugar, e os seus sabores se misturassem e formassem uma unidade. É esse o propósito de Jesus. Quando Jesus ora e fala: Pai, assim como eu e o Pai, assim como eu e ti somos um, eu oro para que eu e eles, eu e o homem também sejamos um, como eu e o Pai somos um. Essa ligação, essa unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a propósito de Jesus em colocar o homem nesta mesma ligação, nesta mesma aliança, para que o homem rompa com o mundo, rompa com o pecado e pudesse ser salvo por intermédio de Jesus. Essa oração de Jesus é oração para que todos venhamos estar juntos. Amados, enquanto estivermos presos às nossas religiões, como fonte de inspiração, assim como o judeu tinha a Torá como a sua fonte de vida, a sua fonte de salvação, assim como o samaritano tinha um monte como seu lugar de adoração, assim como muitas pessoas têm as suas imagens de escultura como a sua salvação, assim como outras pessoas têm lenços e aventais também como forma de santificação e aproximação de Deus, assim como pessoas que usam águas ou como usam óleos da unção de Israel. Enquanto nós estivermos ligados a objetos, ligados a coisas, nós nunca estaremos ligados a Deus, pois Jesus é quem religa o homem a Deus. Pois quando o homem está sem Cristo, ele está morto para Cristo, está vivendo no mundo. Mas a Bíblia fala que quando o homem ele aceita Jesus, ele passa pelo novo nascimento. É a proposta de Jesus em João capítulo 3, do verso 3 ao verso 5. O novo nascimento, quando ele fala para Nicodemos, é preciso nascer de novo. Ou seja, nesse exato momento a Bíblia fala que o espírito do homem é recriado. Jesus, nessa ligação entre o homem e Deus, nos leva à comunhão. E, meus amados, quando nós colocamos objetos diante de Deus, quando nós colocamos coisas diante de Deus, nós estamos nos afastando por Jesus e a ligação entre o homem e Deus. Amados, no versículo 20, Jesus ele começa agora uma nova oração. Ele começa a orar não somente por ele mesmo. Ele não ora simplesmente pelos apóstolos que estão ali com ele, que andam com ele, mas ele começa agora também a orar por mim e por você. Eu te convido a acompanhar esse texto lá no versículo 20. Do capítulo 17, que diz: a minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dai-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos Amados, essa oração de Jesus é exatamente a preocupação de ligação. Jesus sabe que o pecado faz separação entre Deus e o homem, e quando Deus ele projeta o homem, ele projeta Adão, ele sopra em Adão o seu fôlego de vida. Adão vive uma ligação com o Pai, e nessa ligação existe uma comunhão, existe uma unidade, eles se relacionam. Mas até que veio o pecado,
E quando entrou o pecado na vida do homem, o homem se distancia de Deus. Quando ele vai expulso do Éden, quando ele sai da presença de Deus, mas o homem não consegue viver sem Deus. Nós não podemos existir sem Deus, nós não podemos dar nenhum passo sem que o Senhor esteja conosco. Nós não podemos pensar em andar sozinhos, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos sustenta, é Ele que anda conosco para nos abençoar. E essa preocupação de Jesus em sua oração é: Pai, por favor, não deixe que esses homens quebrem os seus vínculos, porque eu vim à terra para unir o homem, para trazer a unidade ao homem, para trazer o Pai através da minha figura. Essa preocupação de Jesus em estar mostrando, apresentando a Deus através dos seus atos, da sua palavra. Jesus veio à terra pregar um novo reino, o reino de Deus, um reino diferente do reino desse mundo, um reino oposto ao que nós conhecemos. A proposta de Jesus é unir esse povo e esse povo andar em unidade, porque a proposta de Jesus na salvação é que este homem, é que eu e você possamos com ele, juntamente com ele, reinarmos com ele, trazer de volta a autoridade, o governo o qual foi perdido. Pois quando Deus cria o homem, Ele diz para o homem que sobre tudo Ele pode governar, que esteja na terra. Governe sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, os animais sobre a terra, os répteis que rastejam pelo chão, tudo você tem o domínio. Mas quando o homem negocia com o pecado, negocia com a serpente, negocia com Satanás, ele perde a sua aliança. Lá em Lucas capítulo 4, quando Jesus está no deserto e Jesus começa o seu período de peregrinação durante 40 dias de jejum, Satanás aparece no versículo 4 e oferece a Jesus com que ele se prostre aos pés de Satanás. E a proposta de Satanás para Jesus é: eu te darei todos os reinos da terra, se prostrado me adorares, porque tudo que está na terra pertence a mim, porque me foi dado. O que foi dado a Satanás foi exatamente o que Deus deu ao homem. O homem negocia com Satanás e entrega em suas mãos todo o governo, toda a autoridade. Aí entra Jesus em cena para resgatar essa autoridade do homem, para resgatar o governo do homem, a autoridade, e assim levar para reinarmos com ele. Já que esse mundo jaz no maligno, já que Satanás ele domina, ele governa sobre as coisas da terra, então agora Jesus leva esse homem de volta à santificação, leva de volta ao Pai, para que juntamente com o Pai nós possamos governar mais uma vez após a terra ser destruída, juntamente com Satanás, seus anjos e aqueles que foram perdidos. Amados, claro que Deus não criou o inferno para o ser humano. O ser humano não foi criado com estrutura física para suportar o massacre do inferno. A Bíblia fala que o inferno foi feito para Satanás e os seus anjos. Para o homem, como João 14, Jesus diz, ele vai para o Pai preparar lugar. Para o homem ele preparou um lugar especial. Para a minha vida e para a sua vida ele preparou o céu. Ele preparou um lugar diferente em que nós não possamos sofrer ou chorar mais, mas sim viver uma vida de plena alegria. É essa a proposta de Jesus. Enquanto Jesus esteve com os discípulos, amados, ele escreve no versículo 8 de João 17: eu lhes transmiti a palavra que me destes. A palavra que o Pai deu, entregou a Jesus, ele passou para o homem. Depois ele se preocupa em esse homem estar sozinho, porque o homem pode esquecer da palavra. Enquanto Jesus estava com eles, Jesus podia sustentar, ele podia ajudar, podia fortalecer o homem com palavra, com oração. Assim como ele fala com Pedro: Pedro, eu roguei ao Pai, quando Satanás pediu que se ele andasse contigo, mas eu roguei ao Pai que não fizesse isso. A preocupação de Jesus era com que os discípulos permanecessem firmes, ligados a Ele. E nessa oração de confissão com o Pai, ele diz exatamente isso: todas as suas palavras que foi colocado sobre a minha vida, eu lancei, entreguei para os homens, para que ele pudesse conhecer. Lá em João, capítulo 16, do versículo 7 ao versículo 8, ele diz o seguinte: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier,
convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amados, esse texto aqui deixa bem claro a preocupação de Jesus quando o homem ficar sozinho, a quebra da comunhão. Nós podemos até voltar um pouquinho quando Jesus, na história, ele sobe em sua ascensão aos céus, ele sobe, os discípulos voltam para os seus lugares de origem, voltam a pescar, voltam a cuidar das suas coisas, cada um para a sua casa, até que um dia eles voltam a orar, se reunir mais uma vez, e 52 dias após a ascensão de Jesus, desce o conselheiro, vem o Espírito Santo, para que esteja com cada um de nós. O homem sem Jesus não vive em comunhão. O homem sem Jesus não vive unido. O homem sem Jesus, ele vive por sua origem adâmica, pecaminosa, uma vida de exclusão, uma vida de contendas, de ira, de porfia, de facções. É assim a origem do homem, é assim que foi feito o homem após o pecado. Essa produção de uma massa, de humanidade pecadora, faz com que o homem esteja distante da vontade de Deus. O Espírito Santo, ele tem poder para converter o coração do homem. E quando o homem passa pelo novo nascimento, ele começa a viver uma nova vida que somente o Espírito Santo de Deus, dentro dele, pode fazer com que aconteça. O homem não pode andar vazio, não pode depender dos seus sentimentos, das suas razões, porque o olhar do homem é pecador, porque a sua alma, ele nega a vontade. Mas quando o homem vive a vontade de Deus, ele vive cheio do Espírito Santo. É essa dependência que eu e você temos. É necessário nascer de novo, é necessário abrir mão do passado, abrir mão do mundo, viver uma nova vida, a metanoia, a mudança de direção, porque essa é a proposta da conversão, é a mudança de vida, e essa mudança acontece através do Espírito Santo. Em João 17, versículo 24, versículo 26, o texto diz: Pai, quero que os que me destes estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me destes, porque me amastes antes da criação do mundo. Amados, nesse versículo 24, o versículo diz que a oração de Jesus é para que os que estejam com Jesus, eles possam ver a glória de Jesus. Jesus veio à terra para salvar essa humanidade, para que essa humanidade tenha um relacionamento com Ele. Irmãos, quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, somos cheios da glória e de autoridade. Em Deus existe paz, em Deus existe amor, porque Deus é paz, Deus é amor. E a proposta de Jesus exatamente é essa, levar o homem a essa comunhão, a esse entendimento, a essa vida. Agora veja o versículo 25, 26 que diz: Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que tu me enviastes. Eu os fiz o conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Nós não podemos viver em comunhão se o Senhor não estiver conosco. Como ele fala que o mundo não conhece ao Pai, o mundo não conhece a Deus, mas Jesus conhece, e Jesus veio apresentando esse Pai, revelando-se ao homem para que possa conhecer a esse Pai, a esse Deus. E ele fala, eu fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazer, a fim de que o amor que tu tens por mim esteja neles. Amados, por isso que o grande amor de Deus é revelado através de Jesus, seu Filho Jesus. Esse grande amor de Deus que faz com que você saia desse sofrimento, não porque os problemas cessam. É como Jesus fala, no mundo passareis por aflições, mas tenha bom ânimo. Esse ânimo não é sorrir com os lábios, esse ânimo é ter a paz do Senhor no seu coração. Somente Ele pode te encher de paz. Não é a extinção de problemas que nos traz paz, não é a ausência de dores que nos traz paz, mas mesmo tendo dores, mesmo em problemas, mesmo em lutas, o nosso Senhor governa a nossa vida, o nosso coração é regido pela vontade do Senhor.
Quando nós vivemos essa vontade, quando nós andamos cheios do Espírito Santo, nós andamos em comunhão, e ter algo em comum é, como eu disse anteriormente, é pegar todas as frutas, a salada de frutas, e colocar no copo do liquidificador, batê-los para que se transformem em um suco. A unidade, várias frutas em um único copo agora. E dessa forma nós podemos viver unidos em Cristo, e nós podemos conhecer a esse Deus que é revelado através do seu Filho Jesus. Amados, a comunhão nos leva à santificação, e a santificação nos leva à salvação. A palavra santo significa separado, distinto. Ele significa que nós não nascemos para o mundo, nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a ele. A nossa riqueza não é adquirida aqui, mas sim na glória. Quando nós começamos a nos reunir e clamar a Deus e buscar a Deus para que os nossos bens estejam correndo atrás de nós e estejam nos trazendo alegria, eu posso dizer a você que essa oração não é respondida, porque Jesus não pode colocar alegria aonde não tem vida. Jesus não pode colocar paz em quem não tem vida. Seus bens não têm vida, a sua casa não tem vida, o dinheiro não tem vida. Jesus é a vida. E quando nós vivemos a vida de Cristo Jesus, nós vivemos a santificação, a exclusão do mundo e a aproximação dele. Quando nós vivemos uma vida de serviço ao reino de Deus, nós estamos investindo nessa nova morada, no lugar da salvação, exatamente o lugar o qual Jesus preparou para cada um de nós, e brevemente voltará para nos buscar, para juntos estarmos com ele. Essa preocupação é que venhamos sentar em uma mesa em comunhão, todos com o mesmo propósito, todos com o mesmo sentimento, todos com o mesmo coração, o desejo de estarmos ali cercados pela paz do Senhor, pela alegria do Senhor. Talvez sua preocupação seja: pastor, o que vai ter no céu? O que vai ter lá? Para mim o que importa é a presença do Mestre, aonde nós iremos entrar por aquela porta e corrermos ao seu encontro e nos lançar aos seus pés e dizer: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor, até a conquista da salvação me ajudou o Senhor. Esta salvação por mim só, por você só não pode existir, não acontece, pois Jesus Cristo é o nosso Salvador. Creia nisso, creia que a salvação só pode vir dele, creia que o seu maior tesouro está na glória, está no céu. Lá a traça não consome, o ferrugem não rouba, o inimigo, o ladrão não pode consumir. É exatamente essa proposta de tesouro que Jesus tem para cada um de nós. É por isso que é preciso vivermos em Cristo, para andarmos em comunhão, e a comunhão nos leva à santificação, e a santificação nos leva à salvação. O texto de Hebreus capítulo 12, versículo 14 nos ensina isso. Esforcem-se para viver em paz com os outros e para serem santos. Sem a santidade ninguém verá ao Senhor. Nós podemos perceber que nós estamos vivendo dias em que pais guerreiam contra filhos, filhos guerreiam contra pais, filhos contra mães, contra irmãos, vizinhos, parentes. A nossa guerra se alastrou. Nós estamos vivendo dias difíceis em que o nosso país está vivendo uma crise, não só uma crise econômica, mas uma crise social, uma crise de caráter. As nossas igrejas também estão vivendo a mesma crise, foram afetadas pela crise, porque o mundo invadiu o coração da igreja, porque o mundo passou a ser a essência da igreja, porque a igreja parou de olhar para Cristo durante muito tempo e começou a olhar para a proposta de governantes, para lideranças que não tinham o que propor, não tinham o que oferecer. A nossa esperança começou a estar em homens. Começamos a trocar os nossos votos por objetos, por mercadorias, por bens. Nós fizemos exatamente o que os índios fizeram no início da história do nosso país, quando os índios começaram a negociar as nossas riquezas, com pentes, com espelhos, com escovas, com adereços pessoais. Eles começaram a se encantar com objetos que iriam lhe acrescentar mais em sua imagem. Em troca disso, era lhe dado todo o ouro do Brasil. E nós estamos fazendo a mesma coisa. Deus, através do seu Filho Jesus, entregou em nossas mãos um grande tesouro, a salvação. Mas nós permitimos com que essa salvação pudesse ter sido trocada ou negociada por bibelôs,
por pentes ou escovas que vai mudar a nossa beleza, pois a nossa preocupação é exatamente essa. Todos os dias vão mudar as modas, vão passar as modas, e nós estaremos entrando nessa moda para não ser criticado, para não ser zombado. Cada dia que passa a moda, ela vai tentar exibir mais ainda o seu corpo, mostrar mais ainda o seu exterior, porque o seu interior está vazio, o seu interior está sem Deus, o seu interior foi consumido por uma depressão. Satanás colocou no seu coração o desejo de você perder a graça pela vida, a essência pela vida, perder a graça pelo trabalho, pelo salário que você recebe, perder a graça por sua família. Pais estão abandonando filhos, mães abandonam maridos abandonam esposa, filhos saem de suas casas, porque perderam suas essências, perderam o amor de Cristo Jesus na sua casa, porque o Senhor deixou de ser o centro da sua família, e as coisas começaram a ser o centro. Amados, quantas pessoas estão nesse exato momento se suicidando, destruindo a sua vida, usando drogas ou se dopando com remédios, à procura de paz na sua mente, paz no seu coração. Quantos pastores nesse exato momento estão depressivos, jogados numa cama, porque os seus olhos começaram a lhe mostrar uma figura, uma imagem, e essa imagem foi dissolvida. Olhe-se agora para o autor e consumador da sua fé. É que o salmista Davi nos ensina: eleva os meus olhos para o monte, de lá vem o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia! O nosso socorro só pode vir do alto, só pode vir de Deus. Por isso, essa é a proposta da comunhão. A comunhão te traz a santificação, a salvação somente em Cristo Jesus. E essa oração de João 17 é oração de afirmação, é uma afirmação em que Deus propõe através de Jesus a comunhão da igreja. Levante-se nesse dia, erga os seus olhos para o alto. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. E passarão as modas, passarão as propostas, passarão os governos, os líderes, mas a palavra do Senhor nunca pode durar o tempo que for, pode passar as lutas que passarem, mas o Senhor está conosco. Eu quero trazer para você a reflexão da comunhão, para que você entenda que a proposta da comunhão através de Jesus é que essa igreja unida esteja valente. Amados, no texto de Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 34, começa a falar da unidade da igreja, do corpo de Cristo, e o texto fala que um era a mente, o outro era o coração, e essa igreja crescia de uma forma unânime, todos cresciam juntos, não existia o mais pobre ou o mais rico, porque quando um vendia um bem, vendia uma fazenda, vendia um imóvel, eles vendiam e o dinheiro repartia entre si, e todos andavam nivelados. Essa igreja unidas que repartiam pão, crescia na doutrina dos apóstolos, na edificação do corpo de Cristo, um dia passou pela perseguição, mas a proposta da perseguição é para que o evangelho de Jesus pudesse alastrar sobre a terra e pudesse crescer. E quando os apóstolos começam a fugir de Jerusalém, começam a bater em retirada, esse evangelho começa a crescer, porque por onde esses apóstolos começam a ir, o evangelho começa a ser agora acompanhado e começa a crescer, e o nome do Senhor Jesus é glorificado, e o nome do Senhor Jesus é anunciado. Em tempos de crise, quem governa a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Aí onde você está, da forma que você está, você pode colocar de volta o seu coração nas mãos do Senhor Jesus mais uma vez. Aí onde você está, você pode entregar ao Senhor mais uma vez todas as suas apostas. Talvez você acreditou em líderes que puderam fazer propostas a você e que faliram durante um tempo. Porque assim o homem não pode sustentar a sua palavra por muito tempo, porque o homem não tem nada o que oferecer. Foi isso que Pedro disse, João disse, quando entraram no templo de Formosa, encontraram aquele paralítico ali sentado. Eles disseram: eu não tenho nada, eu não posso te dar nada, de mim não tem nada. A única coisa que eu tenho eu posso oferecer. E exatamente isso, a única coisa que você não vai entrar em falência, a única coisa que você não vai perder é a palavra do Senhor, é a presença do Senhor. Então Pedro e João diz àquele homem: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso hoje eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta
e anda. E aquele homem foi curado, porque o nome de Jesus estava nos lábios daqueles homens, porque a glória do Senhor estava na vida daqueles homens, e que a comunhão do Senhor possa encher a sua vida, e você viva cada vez mais o milagre do Senhor, pois essa foi a proposta de Jesus para a sua vida. Creia em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo nesse dia, e que esta palavra traga vida ao seu coração, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz.